Olá, sou Antônio, aluno do curso de Engenharia de Produção da Univesp, 10º bimestre. Vou apresentar aqui o projeto de pesquisa operacional 4, que é voltado para a energia renovável. O nosso título é Aquecedor Solar de Baixo Custo para Aquecimento de Água Residenciais. Vamos falar sobre energia renovável, que é energia que vem de meio natural, como radiação solar, força das marés, energia eólica. O nosso vai ser sobre radiação solar, né? Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês gostariam de economizar na conta de energia elétrica, gastando pouco para isso e ao mesmo tempo contribuindo com o meio ambiente? Essa é a nossa proposta que a gente tem, né? A gente tem como objetivo reduzir o custo da energia elétrica, que é utilizada para aquecer a água, principalmente do chuveiro, que é um dos vilões aí da nossa conta de energia elétrica. Qual que é o nosso objetivo principal? Construir um sistema de baixo custo, simples, prático e que possa atender toda a população. Obter economia e retorno financeiro, né? Porque a gente vai gastar um pouco para produzir esse sistema, mas ao mesmo tempo, em rápido tempo, assim, a gente vai conseguir ter esse retorno. E depois só lucrar, né? A gente vai ter lucrando porque vai estar gastando menos, né? O que gastava não vai estar gastando agora. E produzir uma energia limpa, né? Sem degradar o meio ambiente. Como eu disse, assim, que o chuveiro é um dos vilões aí da nossa conta de energia, tem um site que eu vou deixar na descrição depois que ensina muito bem como que a gente vai fazer esse cálculo, tá? De maneira rápida eu vou tentar dar uma explicada aqui. Que a gente tem que fazer? Pegar o consumo em watts do aparelho, né? No chuveiro vem escrito lá, depende da resistência, depende do modelo. Isso vai depender de cada um aí, para calcular. Você vai ter que multiplicar pelo tempo utilizado por dia. Isso vai depender também do número de pessoas na família, vezes o número de dias utilizado. E vai ter que dividir aí por uma variável 1000, né? Depois a gente vai obter o valor de quilowatts-horas, que a gente vai ter que multiplicar pela tarifa, que também vai variar de acordo com a bandeira, né? Que a gente tem esse caso de bandeira, bandeira verde, mais econômica, bandeira amarela, médio, né? Bandeira vermelha, que já é uma bandeira mais cara, o valor da tarifa, e de região, que cada companhia vai cobrar um valor de tarifa, né? Multiplicando esse valor de quilowatts-horas pelo valor da tarifa, você vai ter o valor do consumo no mês desse equipamento. Eu vou mostrar uma conta aqui que a gente fez e na descrição também vai ter o site onde vai ter essa formulazinha para a gente poder tá resolvendo isso. Bom, coloquei aqui no caderno só para tentar explicar de forma rápida aí como calcular o consumo de energia de um chuveiro elétrico. A gente vai pegar a potência do equipamento em watts, né? Como eu disse, vai variar de equipamento para equipamento. Número de horas utilizadas, né? Dependendo do número de pessoas, quantos banhos por dia, né? Isso é número de horas utilizadas no dia, minuto, aí vai depender. Número de dias de uso no mês, dividido por 1000. A gente vai obter quilowatts-horas. Nesse caso, é um chuveiro de 5.400 watts, usado 1 hora por dia, vezes 30 dias no mês, dividido por 1000. A gente obteve 162 kW mês, né? Com esse valor de quilowatts mês gastos pelo chuveiro, a gente vai multiplicar pelo valor da tarifa, nesse caso 30 centavos. A gente vai obter um valor de R$ 48,60 gasto somente pelo chuveiro. Então olha só como que consome o chuveiro, né? É um dos principais vilões aí da conta de energia elétrica. Esse cálculo, gente, dá para a gente utilizar em qualquer tipo de aparelho, desde que a gente saiba quantos quilowatts consome por hora, certo? O que a gente vai ver a partir de agora? Eu vou mostrar o sistema, como que a gente vai montar, como que deve ser feito, tá? Material utilizado. Bom, gente, aqui de maneira resumida,
Vou tentar explicar o que que vai ser feito, né? Peguei canos de PVC, conexões tipo T, são 8 conexões tipo T, 2 cotovelos de 90 graus, vou utilizar. Essas barras aqui de cano que eu estou mostrando, cortei 5 delas com 1 metro de comprimento. E vamos precisar também de separadores, que são o mesmo cano, né, de meia polegada, tá? Cortados com 10 centímetros cada, que vai separar uma coluna da outra. A gente vai usar garrafas PET cortada e caixas de leite, que a gente vai ter que fazer nesse formato, que vai ter que ser encaixado dentro da garrafa PET, tá? Por isso esse formato. O que que eu fiz para poder cortar nesse formato? Peguei esse molde, tá vendo? Tem 1,8 cm aqui em cima, 9 centímetros de largura, 7 centímetros até o V aqui, esse encontro, a gente faz um V, 22 centímetros e meio total, tá? De ponta a ponta. O que que eu fiz? A gente pega a caixa de leite, coloca ele em cima, tá? Risca com a caneta e recorta. Cada caixa de leite dá pra gente fazer 2 pecinhas dessa. E temos que pintar de preto. Por que preto? Porque preto ele retém o calor, né? Cores claras assim como o branco, eles refletem o calor. Preto ele vai absorver o calor radiado pelo sol. De preferência fosco, porque o brilho, né? O verniz da tinta de alto brilho, ele vai refletir também, não vai ser tão eficaz, tá? Por isso que o sistema todo é pintado de preto. Então tá, barras de cano de 1 metro, são 5. Conexões T são 8. Separadores de 10 centímetros, 8. Cotovelos de 90 graus são 2, tá? Aqui eu já tenho uma coluna montada. Tá vendo? Eu coloquei um cotovelo aqui no final. Essa aqui vai ser a coluna da extremidade. Dentro de cada garrafa, vou chamar assim de seta, que eu fiz com a caixa de leite. E na ponta um T, tá? Aqui eu utilizei 1, 2, 3, 4 garrafas PET. E no final eu coloquei uma garrafa invertida, para ela travar aqui no sistema, certo? A gente vai ter que montar 5 colunas e depois unir. E como que eu cortei cada garrafa? A garrafa PET, se a gente observar, ela tem uma linha bem aqui. Não sei se está dando para ver direito. Eu cortei todas nessa medida. Ah, mas tem um valor em centímetros certo? Não tem. Por quê? Depende do tamanho de cada barra. Eu fiz essas barras de cano de 1 metro. Cano de meia polegada, de 1 metro. Só que você pode fazer maior. Já vi sistema com 6 garrafas, né, enfileiradas. Então isso vai variar muito. O importante é ajustar na hora de colar, tá? Ah, precisa cortar um pouco, precisa colocar mais garrafa. Aí cada um vai ver a necessidade dependendo do tamanho. Eu, para fazer barra de 1 metro, usei 4 garrafas cortadas nessa linha que eu mostrei e coloquei a ponta de uma invertida lá dentro só para travar, para ele não ficar movimentando para um lado e para o outro, certo? O que eu gastei em reais para poder fazer isso? R$34. Foi R$15 de uma barra de cano de 6 metros. Ainda sobrou um pedacinho, ó. Esse pedacinho que foi que sobrou, tá? Cada pecinha dessa é R$1. Independente se ela for T, se ela for cotovelo, custa R$1. Lata de tinta.
Essa latinha pequenininha aqui tem 225 ml. Gastei R$9. Porém, não consumi a lata inteira. Foi somente metade. E a cola de cano eu não coloquei porque eu já tinha. Mas um tubinho é baratinho também. É R$3. Nem usa tudo isso, tá? Bem pouco mesmo. E o sistema, o legal dele é o seguinte. Se eu quiser aumentar o número de colunas, é só eu descolar a ponta e ir acrescentando colunas conforme necessidade. Agora eu vou dar uma pausa no vídeo, vou montar o sistema completo e depois eu volto para mostrar como ficou. Bom pessoal, voltando aqui com o vídeo, não está terminado ainda o nosso protótipo. Está faltando a parte de baixo ainda, mas só para não ficar dúvida na montagem, o que eu fiz? Eu montei primeiro cada terminal em sua coluna, tá? O T com essa coluna, esse T com essa coluna, esse T com essa coluna, tá? Montei separado. Depois fui colocando os espaçadores aqui, ó. Aí eu coloquei esse espaçador nessa coluna e colei nessa. Coloquei esse espaçador nessa coluna e colei nessa. Fui fazendo assim com as outras, sem colocar as garrafas, tá? As garrafas e essa seta, vou chamar de seta, né? Que a gente fez de caixa de leite, coloquei por último. Por que que eu fiz isso separado, montei cada coluna separado? Porque se ficar torto, depois não encaixa, tá? Tem que ficar tudo bem alinhado. Aí quando eu tava com as colunas todas montadas, aí eu fui colocando garrafa, caixinha de leite, garrafa, caixinha de leite, garrafa, caixinha de leite, garrafa, caixinha de leite e a ponta aqui para terminar. Dá para vocês verem aqui, ó, que tá tudo sem os conectores de baixo, tá? E agora para terminar, é só a gente colocar um conector e um espaçador, conector e espaçador, montando em cada coluna, para ficar alinhado. Se colocar diferente, é perigoso dele ficar torto e não dá certo. E depois eu volto mostrando como ficou tudo montado. Bom pessoal, voltando aqui com o sistema montado, tá? Montei aqui as colunas todas prontas. Lembrando que as garrafas PET tem que ser todas transparentes, não pode ser nenhuma colorida, porque senão o raio do sol não passa. Aproveitando hoje que está um dia ensolarado, não sei se vai dar para ver. O sol tem que refletir na caixa de leite que está lá embaixo, para poder absorver o calor e esquentar o sistema. Também eu coloquei esse tambor para imitar a caixa d'água, né? Como se fosse instalar. O que que a gente tem que fazer? Posicionar o sistema voltado para o norte, porque é onde o sol vai estar passando e pegar toda a incidência dele durante todo o dia. Tá? Para quem não sabe, como que eu vou achar o norte? De manhã, quando acordar, posiciona o braço direito na posição do sol. Depois, a parte da tua frente vai ser o norte, as costas do sul, tá? Abre os braços, posiciona o braço direito pro lado do sol. Sua parte da frente é o norte. Então seria isso. Teria que apontar o sistema para a parte do norte. E uma inclinação de 25 a 30 graus. Que inclinação é essa? Tá vendo que ele está inclinado? É por causa do eixo da Terra que é inclinado. Então assim a gente consegue aproveitar melhor os raios do sol. Como que eu faço para poder deixar em 30 graus? É fácil. Pegar o comprimento do sistema, dessa ponta até essa ponta, e divide por 2. Vai ser a altura daqui no solo. Né? No caso a gente vai pôr no telhado. Seria essa altura até a telha, certo? Na saída da caixa d'água, a gente tem que fazer um furo desse jeito, para sair água fria daqui, percorrer aqui por baixo e entrar no sistema, tá? Do outro lado vai ser a saída. Essa vai ser a saída de água quente, tá? Vamos ter que colocar um cano para circular. Esse cano vai ter que estar entrando a um dedo mais ou menos acima do nível da água, para ficar circulando. Conforme vai saindo água quente,
Só eu baixar o cano um pouco aqui, vai ficar no nível para mostrar a água quente saindo. Água quente saindo, muito quente. Sabe, não dá nem pra pôr a mão, tá muito quente. Esse cano teria que estar ligado aqui dentro, tá? Eu só não liguei para mostrar a água saindo. Nesse caso, na caixa d'água teria entrada da água da rua na parte superior, tá? Com a boia. E depois a gente precisa fazer um outro furo em qualquer parte aqui, um pouco para cima, tá? Como aqui tá saindo água fria, mais ou menos aqui em cima, pro chuveiro direto. Isso no caso da caixa d'água. Mas eu aconselho fazer direto, colocar em cima do telhado um tambor desse também, ficaria mais eficiente. Aí você pode fazer a ligação direto nele, tá? A água da rua nele, ou a água da caixa ligado nele, tanto faz. E fazer esse sistema independente, porque a caixa d'água são 500 litros, 1000 litros, é muita coisa. Um tambor desse de 100 a 200 litros daria conta, tá? E o retorno com economia seria em torno de uns 30%, tá? Do consumo. É essa a ideia que a gente tem aí do projeto. Tá? Vou mostrar aqui a água saindo de novo, que o sistema funciona, tá? Muito quente mesmo. É isso daí. Espero que tenham gostado.